Olá, tudo bem? Nós estamos aqui dando sequência a uma série de estudos sobre o breve catecismo de Westminster e hoje nós vamos tratar da questão de número 16. A questão de número 16, ela é a seguinte: todo o gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? Veja, desde a pergunta 15 nós já estamos abordando a questão da queda. A queda é um dos principais temas da visão de mundo cristã, né? Através deste terrível evento, nós conseguimos explicar por que é que a humanidade ela é tão má, né? Ela é tão também necessitada de salvação, e por que foi necessário então Cristo morrer por nós? Foi por causa dos nossos pecados. Enfim, mas essa pergunta ela é mais específica. Será que todo ser humano já nasce pecador? Será que nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? O que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden teve um impacto nas nossas vidas? Bom, a resposta ela é clara. Visto que o pacto feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Sim, então toda a humanidade estava em Adão, toda a humanidade estava como na semente de Adão, porque potencialmente Adão e Eva carregavam ali todo o potencial genético de toda a humanidade. E também a ordem de Deus, no pacto, foi muito clara, que a decisão dele teria implicações para toda a sua posteridade. E aqui estamos nós, somos herdeiros daquilo que o nosso representante fez de bom e principalmente de ruim. Há dois princípios fundamentais aqui: a representatividade e a hereditariedade. Tá? Do ponto de vista da representatividade, a gente pode questionar: será que é justo que eu leve a culpa do pecado de outro, Ou seja, o representante pecou e eu, que sou inocente, levo a culpa? Bom, afirmar dessa forma é partir de uma premissa errada, é supor que eu sou inocente. A verdade é que eu não sou. Tá? Por quê? Porque há um princípio que até hoje em dia a gente usa muito, que é a representatividade. É o que existe, por exemplo, numa procuração que alguém investe para uma outra pessoa, e tudo que aquela outra pessoa fizer, faz em nome dela. E as consequências são reconhecidas juridicamente. Tá? Mas há uma maneira até mais fácil e usual de entender isso. É que uma geração, ela herda o que a geração anterior fez de bom ou de ruim. Se você teve pais diligentes, trabalhadores, honestos, muito provavelmente você teve mais condições de obter ganho, prosperidade, ascensão na vida social. Ao passo que, se você, por mais honesto trabalhador que você seja, seu pai e sua mãe foram preguiçosos, foram ignorantes, foram negligentes, tiveram vícios, provavelmente você teve muita dificuldade na vida e continua tendo. Então, vejam, a representatividade é isso. É inevitável que uma geração leve para outra geração as consequências do que ela fez. Mas, no caso de Adão, isso ainda é mais específico. No pacto que Deus fez com Adão, estava claro que o que ele fizesse teria repercussão por toda a humanidade. Então, desse ponto de vista, mais assim jurídico, não há o que culpar a Deus, Nós estávamos realmente já presentes em Adão quando Adão pecou, e portanto nós somos pecadores pelo que Adão fez. Mas há também o elemento da hereditariedade.
E eu queria explicar de uma forma bem tranquila, bem fácil de entender, que é você observando na prática uma criança pequena. Talvez você tenha um filho pequeno em casa, ou seus filhos já foram pequenos e você já observou isso. Uma criança que ainda não anda, que não sabe falar, todavia ela sabe usar de alguns recursos que ela tem para fazer o pai e a mãe agirem de acordo com a vontade dela. Né, a famosa mãe, a famosa pirraça. A criança sabe que, ela percebe muito rápido que se ela chorar forte, o pai e a mãe rapidamente atendem aquilo que ela deseja. O pai e a mãe desatentos podem, com o passar do tempo, inclusive se tornarem quase que escravos, né, submissos às vontades da criança, e vão passar muita vergonha e muita dificuldade na vida. Por outro lado, o pai e a mãe que tem consciência, né, da pecaminosidade do seu filho vai discipliná-lo desde o berço, né, não vai atender ao desejo da criança só porque ela quer, mas vai fazer o que é certo na hora certa. E como os próprios pediatras falam, né, nenhuma criança morreu de choro, né? Então vejam só, isso é um fato. Tá? Que todos nós nascemos já em pecado. Ninguém precisou ensinar a coisa errada. As crianças já aprendem com facilidade o que é errado. As coisas certas é que dão trabalho. É preciso muitos anos de perseverança e disciplina para ensinar uma coisa certa para uma criança, né, que vai se tornar um adulto. Enfim, isso posto, surge aquela pergunta, mas como, né? Se ninguém ensinou, como que isso aconteceu? Bom, o fato é que nós somos, do ponto de vista antropológico, né, nós somos constituídos de duas substâncias principais, né, a substância material, que é o nosso corpo, e a substância espiritual, que é a nossa alma. Embora as duas não sejam distintas, elas formam uma unidade ontológica que é o ser humano, assim que Deus fez o ser humano. E tanto é verdade que Cristo promete no último dia restaurar o nosso corpo pela ressurreição, para que no dia eterno nós possamos estar completos, né, para gozar então aquilo que Deus tem prometido para nós. Isso posto, é interessante notar que a parte física, que é o corpo, ela transmite, né, as características dos pais para os filhos através da substância genética, né, do elemento ali que é o ácido, o DNA. Né? O DNA ele vai transmitir as características físicas, né, aparência, até propensão a doenças, etc., de pai para filho. O que nós podemos dizer é que a outra substância da qual somos compostos, a espiritual, ela também foi afetada pelo pecado. Né? É isso que significa a depravação total. Tudo aquilo que nos compõe, que nos constitui, foi afetado pelo pecado. Não existe nada em nós que, em alguma medida, não tenha sido afetada, né, depravado pelo pecado. E, no caso da substância alma, ela é transmitida de pai para filho. Né? Deus ele criou todas as coisas lá no princípio. Agora, por reprodução, nós geramos os nossos filhos e eles são gerados integralmente, corpo e alma. Até abrindo um parênteses aqui, esse é um dos motivos pelo qual nós repudiamos tanto o aborto, né? Porque nós entendemos que já na concepção, né, quando os dois gametas se fundem, já existe ali um ser humano completo, corpo e alma, ainda que ele necessite atingir outros estágios de desenvolvimento. Isso posto, nós recebemos dos nossos pais a pecaminosidade. Então a nossa alma ela já nasce corrupta e toda corrupção é pecado. É por isso que Davi afirma, né, lá no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, eu já fui gerado pecador. Ok?
irmãos. Bom, para concluir, agora que nós entendemos, né, essa afirmação, essa verdade bíblica do porquê recebemos o pecado dos nossos pais, Abraão, ou seja, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Ou seja, mesmo que você acuse Adão e Eva de serem os culpados, a verdade é que você e eu confirmamos todos os dias, seja por pensamentos, palavras ou obras, aquilo que eles fizeram lá naquele dia fatal. Então, tanto o pecado original quanto com relação ao pecado atual, nós somos condenáveis diante de Deus. E é por isso que todos estão no mesmo patamar, na mesma condição, ou seja, destituídos de Deus e necessitados de que Deus opere a sua justiça através de um outro critério que não seja a lei, através do critério da graça, né, que é a fé na obra redentora de Jesus Cristo. Então, é consciente, né, não somente da queda, mas do pecado original que habita em todo ser humano, que o cristão, ele age no mundo com bastante desconfiança em relação aos outros seres humanos e a si próprio. Maldito o homem que confia no homem, né? Então, é por isso que as tradições reformadas trouxeram grandes avanços para a questão da vida em sociedade, como, por exemplo, o sistema de pesos e contrapesos, né, no governo, que é justamente a ideia de fiscalização, um governo ou um poder fiscalizando o outro, porque todos os homens são pecadores e você não pode colocar todo o poder na mão de um homem só, porque ele inevitavelmente vai falhar, né? E assim somos nós. Como nós somos indignos da nossa própria confiança, quanto mais a confiança dos outros, tanto mais devemos confiar a nossa salvação, a obra perfeita e suficiente de Jesus Cristo em favor de nós. Ele é aquele descendente prometido a Eva, que pisaria a cabeça da serpente, seria o grande libertador do povo de Deus. Deus assim o abençoe, querido, que você continue crescendo com esses estudos e na graça e no conhecimento do nosso Deus. Fiquem com Deus. Um abraço.